Buenos días, mis queridos hermanos. Traigo saludos de parte de nuestra iglesia, Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Trago saudações da nossa igreja, a Igreja Bíblica do Senhor Jesus Cristo. Es algo que olvidé decir el jueves que empezó la conferencia. Esqueci de falar isso quinta-feira, no começo da conferência. Es un placer enorme poder estar de nuevo frente a ustedes en la mañana de hoy. É um enorme prazer estar com vocês nessa manhã. Les pido por favor que abran sus Biblias en Romanos capítulo 3. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Romanos, capítulo 3. Voy a pedir a nuestro hermano Leo que lea para nosotros los versículos 21 al 26. Romanos 3, do versículo 21 até o 26. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Amén. Vamos a orar. Oremos. Padre, queremos darte muchas gracias por darnos una vez más la oportunidad de predicar tu palabra. Pai, queremos te agradecer pela oportunidade de pregar novamente a Tua Palavra. Reconocemos, oh Señor, nuestra propia debilidad Reconhecemos a nossa própria fraqueza y al mismo tiempo la importancia del tema que vamos a estar tratando en la mañana de e hoy. também a importância do tema que trataremos nessa manhã. Necesitamos, oh Señor, la obra de tu Espíritu Santo Precisamos da obra do Teu Espírito Santo para poder entender tu palabra, para poder compreender a Tua Palavra, para poder aplicar tu palabra, para poder aplicar Tua Palavra, para que Cristo y solo Cristo pueda ser exaltado en la proclamación de tu palabra. para que Cristo e somente Cristo seja exaltado na proclamação da Tua Palavra. Sé con nosotros, oh Señor, Seja conosco, Senhor, y sé con nuestros queridos hermanos aquí, e seja com nossos queridos irmãos aqui. que el hecho de presentar tu palabra a través de un intérprete Que o fato de apresentar a Tua Palavra através de um intérprete no sea un obstáculo. não seja obstáculo. Ayúdale, oh Señor, Ajude a Léo, Senhor, en la traducción de tu palabra, na tradução da Tua Palavra. porque te lo pedimos en Cristo. Te pedimos isso em Cristo. Amén. Amén. Cuando alguien está buscando trabajo, Quando alguém está procurando emprego, solemos escribir nuestros currículos nós escrevemos o nosso currículo y normalmente lo que incluimos en el currículo e geralmente o que a gente inclui no currículo son aquellas cosas que nos recomiendan para el empleo que deseamos. são aquelas coisas que nos recomendam para o emprego que a gente deseja. Difícilmente alguien se atreva a escribir algo como esto. Dificilmente alguém escreveria algo assim. Me echaron del trabajo anterior Eu fui mandado embora do meu emprego anterior porque me robé un dinero, porque eu roubei um dinheiro, pero no era mucho. mas era pouquinho. No, Não. tú vas a tratar de presentar la mejor imagen que Você- tú puedas dar de ti mismo. Você vai apresentar a melhor imagem que você pode transmitir sobre você mesmo. Bueno, el problema que Pablo nos presenta en esta porción de la carta a los Romanos O problema que Paulo nos mostra nessa porção de Romanos es que el verdadero currículo de nuestra vida é que o verdadeiro currículo da nossa vida no es de ninguna ayuda para que Dios nos acepte en su presencia. não nos ajuda em nada para fazer com que Deus nos receba na sua presença. Todo lo contrario. É
o contrário. Espiritualmente hablando, estamos en bancarrota, Espiritualmente falando, estamos falidos, completamente descalificados para estar en la presencia de un Dios perfectamente santo, perfectamente justo. completamente desqualificados para estar na presença de um Deus perfeitamente santo e justo. Como vimos en la exposición anterior, Como vimos na exposição anterior, la función de la ley es ayudarnos a ver nuestra propia pecaminosidad, a função da lei é nos ajudar a enxergar a nossa própria pecaminosidade, dejarnos sin argumentos frente a la justicia de Dios, deixar a gente sem argumento diante da justiça de Deus, para que toda boca se cierre, dice Pablo, para que toda boca se feche, diz Paulo, para que nos quedemos sin argumentos. para que a gente fique sem argumentos. La ley destruye ese currículo imaginario que tenemos de nosotros mismos. A lei destrói esse currículo imaginário que nós temos acerca de nós mesmos. Pero cuando llegamos al versículo 21 de Romanos 3, Mas quando chegamos ao versículo 21 de Romanos 3, nos topamos con un cambio radical en el panorama. encontramos uma mudança radical no panorama. Es como haber estado metido en un túnel largo y oscuro É como ir atravessando um túnel escuro e comprido y encontrarnos de repente con una luz extraordinariamente brillante. e de repente você vê uma luz extraordinariamente brilhante. Pero ahora, Mas agora, el pero del versículo 21 lo cambia todo. o mais do versículo 21 muda tudo. Lo que Pablo va a decir en los versículos 21 al 26 que leímos hace un momento O que Paulo vai dizer nos versículos 21 ao 26 que lemos anteriormente es la noticia más sorprendente que alguna vez algún ser humano haya escuchado é a jamás. notícia mais surpreendente que um ser humano escutou. Lutero se refería a este pasaje Lutero se referia a essa passagem como el mismísimo corazón de la carta a los romanos, como o coração da carta aos Romanos el mismísimo corazón de toda la Biblia. e o coração de toda a Bíblia. En esos 6 versículos, Nesses 6 versículos, Pablo resuelve de una vez por todas el gran dilema de la salvación. Paulo soluciona de uma vez por todas o grande problema da salvação. ¿Cómo puede un Dios perfectamente justo Como pode um Deus perfeitamente justo aceptar en su presencia a pecadores injustos, aceitar na sua presença a pecadores injustos declararlos inocentes e declará-los inocentes, y mantener intacta su justicia? mantendo intacta a sua justiça? Nosotros sabemos que los jueces tienen la responsabilidad de condenar al culpable y absolver al inocente. Nós sabemos que os juízes têm a responsabilidade de condenar os culpados e absolver os inocentes. Pero Pablo dice en Romanos capítulo 4 que Dios justifica al impío. Mas Paulo diz que Deus justifica o ímpio em Romanos 4. Dios declara inocente al impío. Deus declara o ímpio inocente. ¿Cómo puede ser eso posible? Como é que isso é possível? Bueno, eso es lo que Pablo va a responder en el pasaje que vamos a estudiar en la mañana de hoy. Isso é o que Paulo responde nessa passagem que vamos estudar nessa manhã. Y lo primero que Pablo nos dice en este E pasaje a primeira coisa que Paulo diz nessa passagem es que el pecador obtiene esa justicia que necesita é que o pecador recebe essa justiça que ele precisa aparte de la ley. sem lei. Versículo 21. Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, Mas agora, sem lei, se ha manifestado la justicia de Dios, se manifestou a justiça de Deus, testificada por la ley y por los profetas. testemunhada pela lei e pelos profetas. La ley en el Antiguo Testamento contenía mandamientos, rituales, ceremonias, A lei no Antigo Testamento continha mandamentos, rituais, cerimônias, pero la justicia que Dios ha manifestado en el Evangelio no tiene nada que ver con estas cosas. mas a justiça que Deus manifestou no Evangelho não tem nada a ver com essas coisas. No hay que llevar a cabo ningún ritual, Você não precisa fazer nenhum ritual, no hay que llevar a cabo ninguna ceremonia, você não tem que fazer nenhuma cerimônia, no hay que obedecer ningún mandamiento você não tem que obedecer mandamentos para ser justificados. para ser justificado. Eso no depende de ti ni de mí. Isso não depende de você ou de mim. No depende de lo que hagamos o de lo que dejemos de Não hacer. depende do que façamos ou deixamos de fazer. Porque si dependiera de nuestra obediencia, Porque
se dependesse da nossa obediência, no habría esperanza para nadie en este mundo. não haveria esperança para ninguém nesse mundo. Porque nunca ha habido nadie, ni lo habrá, que pueda llenar esa medida. Porque nunca houve ninguém, nem existirá alguém que possa preencher essa medida. Desde el principio de la historia de la redención, Desde o início da história da redenção, Dios estableció que la salvación jamás podría ser obtenida por el esfuerzo humano. Deus estabeleceu que a salvação jamais poderia ser conseguida por esforço humano. No es que en el Nuevo Testamento había una forma de salvación y en el Antiguo Testamento había otra forma de Não é que salvación. no Novo Testamento se salvam de uma maneira e no Antigo Testamento tinha outra forma de salvação. No, es el mismo Dios, es la misma É o salvación. mesmo Deus e a mesma salvação. De ahí la declaración de Pablo en el versículo Por 22. isso a declaração de Paulo no versículo 21. Esta justicia de Dios que se ha manifestado aparte de la ley Essa justiça de Deus que se manifestou sem lei fue testificada por la ley y por los profetas. foi testificada, testemunhada pela lei e pelos profetas. En otras palabras, el Antiguo Testamento anunciaba esa justicia que viene aparte de la ley. Em outras palavras, no Antigo Testamento era anunciada essa justiça que vem sem lei. Es el mismo Dios, el mismo Evangelio. O mesmo Deus, o próprio Evangelho. Noten cómo comienza Pablo la carta a los romanos. Veja como Paulo começa a carta aos Romanos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, Que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Cualquier persona que hubiese leído con atención el Antiguo Testamento Qualquer pessoa que lesse com atenção o Antigo Testamento se habría dado cuenta que Dios nunca prometió salvación por obras. teria percebido que Deus nunca prometeu salvação por obras. Se habría dado cuenta que Dios estaba prometiendo proveer una justicia que no podemos alcanzar por nuestro propio esfuerzo. Eles perceberiam que Deus promete uma justiça que não pode ser alcançada por esforço próprio. Por ejemplo, Por exemplo, en el Salmo 31, versículo 1, no Salmo 31, versículo 1, un texto que por cierto puso de cabeza a Martín Lutero, texto que virou Lutero de cabeça para baixo, el salmista le pide a Dios en oración o salmista pede em oração a Deus que lo libre en su justicia. que o livre pela sua justiça. Mis hermanos, eso no parece tener ningún sentido. Irmãos, isso não parece ter nenhum sentido. Que Dios nos condene en su Que justicia Deus nos condene pela sua justiça sería perfectamente comprensible. seria perfeitamente compreensível. Pero lo que el salmista le está pidiendo a Dios Mas o que o salmista está pedindo a Deus es que lo libre o lo salve en su é justicia. que o livre ou o salve pela sua justiça. Señor, en ti me refugio. Senhor, eu me refugio em ti. Sálvame en tu justicia. Me salve pela tua justiça. Él se está refugiando en ese Dios perfectamente justo Ele está se refugiando nesse Deus perfeitamente justo, porque él sabe que de alguna manera Dios lo librará en su justicia. porque ele sabe que de alguma forma Deus o livrará pela sua justiça. Su justicia será el instrumento que Dios usará para librarlo de la condenación que él merece. A justiça será um instrumento que Deus usará para livrá-lo da condenação que ele merece. Y otra vez nos preguntamos, E outra vez a gente se pergunta, ¿cómo puede ser eso posible? como é que isso é possível? ¿Cómo puede ser que Dios nos salve en su justicia? Como é que Deus nos salva em sua justiça? Pablo lo explica en el versículo 22. Paulo explica no versículo 22. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Isso nos leva ao nosso segundo ponto. Esa justicia no se obtiene por guardar la ley, Essa justiça não é obtida por guardar a lei, sino por medio de la fe en Jesucristo. mas por meio da fé em Jesus Cristo. Versículo 22. Versículo 22.
La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos los que creen en Él. para todos os que creem nele. Ya Pablo había dicho en Romanos capítulo 1, versículo 17, Paulo já tinha falado sobre isso em Romanos 1,17, que en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. que no Evangelho a justiça de Deus é revelada de fé em fé. Y ahora Pablo cita a Habacuc capítulo 2, versículo 4. Ele cita Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Así que de principio a fin la salvación es por la fe. Então, do começo ao fim, a salvação é pela fé. Pero ahora Pablo nos dice específicamente que esa fe tiene que estar depositada en Jesús. Mas agora Paulo diz que essa fé tem que estar depositada especificamente em Jesus. Es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. É a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Miren, mis hermanos, mucha gente está convencida de que la fe es algo importante. Olha, meus irmãos, tem muita gente que entende que a fé é importante. Y de paso, cuidado con hacer una caricatura de lo que cree la Iglesia Católica Romana. E cuidado para não fazer uma caricatura daquilo que a Igreja Católica Romana crê. La Iglesia Católica cree que el pecador se salva por la fe. A Igreja Católica crê que o pecador é salvo pela fé. Lo que la Iglesia Católica no O que cree a Igreja Católica não crê, es que el pecador se salva por la fe sola. o que a Igreja Católica não crê é que o pecador se salva pela fé somente. Esa pequeña palabra sola es lo que hace toda la A diferencia. palavra somente é que faz toda a diferença. Ahora, volviendo de nuevo a la fe. Voltando novamente para a fé. ¿Han escuchado ustedes esta frase? La fe mueve montañas. Vocês já escutaram essa frase, a fé move montanhas. La fe es importante. A fé é importante. La fe tiene poder. A fé tem poder. Bueno, mis hermanos, lo cierto es que la fe no tiene ningún poder para hacer absolutamente nada. Irmãos, a fé não tem nenhum poder para fazer absolutamente nada. Lo que importa, a final de cuentas, no es el tamaño de tu fe. No fim das contas, o importante não é o tamanho da tua fé. Lo que importa es el objeto en el que descansa tu O fe. importante é o objeto no qual a tua fé descansa. La fe verdadera descansa en el Señor Jesucristo y en nadie fé más. verdadeira descansa em Jesus Cristo e em ninguém mais. Porque, mis hermanos, la fe no salva. Porque, meus irmãos, a fé não salva. La fe no salva. A fé não salva. El que salva es Jesucristo Quem por medio de la salva fe. é Jesus Cristo por meio da fé. La fe consiste en transferirle a Jesucristo A fé é transferir, é dar a Jesus toda la confianza que antes solíamos poner en otra cosa. toda a confiança que antes costumávamos colocar em outra coisa. En nuestra conducta, Na nossa conduta, en nuestra moral, na nossa moralidade, nuestra na religiosidad, nossa religiosidade, nuestras buenas obras. nossas boas obras. El problema es que Dios solo puede aceptar una justicia que sea idéntica a la suya. O problema é que Deus somente pode aceitar uma justiça que seja idêntica à dele. Y esa justicia solo se encuentra en el Dios encarnado, E essa justiça somente pode ser encontrada no Deus encarnado, nuestro Señor Jesucristo. nosso Senhor Jesus Cristo. Él es perfecto en justicia, Ele é perfeito em justiça, porque siempre obedeció la ley de Dios en toda su extensión, porque ele sempre obedeceu a lei de Deus em toda a sua extensão, en cada microsegundo de su em existencia. cada milésimo de segundo da sua existência. Jesucristo amó al Padre con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, Jesus amou o Pai de todo o coração, de toda a alma, com toda a sua força, y al prójimo como a sí e ao mismo. próximo como a si mesmo. Jesucristo ni por un segundo sintió o experimentó egoísmo. Jesus Cristo jamais experimentou ou sentiu egoísmo. Nunca abusó de su poder. Ele nunca abusou do seu poder. Nunca tuvo un defecto de carácter. Ele nunca teve um defeito de caráter. Y lo que Dios nos ofrece en el E Evangelio o que Deus oferece a nós no Evangelho es transferir esa justicia perfecta a nuestra cuenta é transferir a justiça perfeita de Jesus para nossa conta al depositar toda nuestra confianza únicamente en Jesús. quando nós depositamos toda a nossa confiança em Jesus. Aquel que no conoció pecado, Aquele que não conheceu o pecado, por nosotros Dios a él lo hizo pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios para que en él. nele fôssemos feitos justiça de Deus.
Hay una frase muy conocida que seguramente ustedes han escuchado. Há uma frase muito conhecida, com certeza vocês escutaram. Dios nos ama tal cual somos. Deus nos ama do jeitinho que a gente é. ¿Han escuchado eso? Já escutaram isso? ¿Sí o no? Dios nos ama tal cual somos. Deus ama a gente do jeito que a gente é. ¿Es eso verdad? Isso é verdade? No. Não. La Biblia no enseña eso. A Bíblia não ensina isso. Mis hermanos, hay una sola persona en todo el universo a la que Dios ama tal cual es. Tem apenas uma pessoa em todo o universo que Deus ama do jeito que ela é. Y esa persona es el Señor E Jesucristo. essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. Es de Él de quien dice el Padre: É dele que o Pai fala. este es mi Hijo amado en quien tengo toda complacencia. Esse é o meu filho amado em quem a minha alma se compraz. Dios, el Padre, solo se complace en Dios, el Hijo. Deus, o Pai, somente se compraz no Deus Filho. Así que es más preciso decir Então é mais correto dizer que Dios nos ama a pesar de lo que somos. que Deus nos ama apesar do que somos. Y precisamente por eso envió a su Hijo, nuestro E Señor por causa Jesucristo, disso, precisamente, Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para que Él nos librara de una vez por todas de la esclavitud del pecado para que de uma vez por toda Ele nos livrasse da escravidão do pecado y comenzáramos un proceso de transformación e nós começássemos esse processo de transformação. de lo que somos Na transformação daquilo que somos a lo que Dios quiere que seamos. até aquilo que Deus quer que sejamos. Así que Dios no nos ama tal cual somos. Então Deus não nos ama como somos. No, Dios nos ama a pesar de lo que Deus somos. nos ama apesar do que somos. Dios nos une en Cristo por la fe, Deus nos une a Cristo pela fé, de tal manera que ahora Él nos ve en su Hijo, de tal forma que agora Ele nos vê em seu Filho, en el cual tiene toda su complacencia. no qual toda a sua alma se compraz. De manera que la salvación es únicamente por medio de la fe en Jesucristo. Então a salvação é unicamente pela fé em Jesus Cristo. Pero luego Pablo añade una frase Mas logo Paulo acrescenta uma frase que de primera impresión parece una redundancia: que inicialmente pode parecer redundante para todos los que creen en Él. para todos os que creem nele. Si es por medio de la fe, Se é por meio da fé, tiene que ser para los que creen. tem que ser para os que creem. ¿Por qué Pablo tiene que aclarar eso? Então por que Paulo tem que esclarecer isso? Eso nos lleva a nuestro tercer encabezado. Isso nos leva ao nosso terceiro ponto. Esta justicia que viene aparte de la ley, Essa justiça que vem sem lei, que viene por medio de la fe en que Jesucristo, vem por meio da fé em Jesus Cristo, está disponible para todo el mundo, está disponível para todo mundo, porque todo el mundo la porque necesita. todo mundo precisa dela. Vean otra vez el versículo 22. Veja novamente o versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos los que creen en Él, para todos os que creem nele, porque no hay diferencia, porque não há distinção, por cuanto todos pecaron pois todos pecaram y están destituidos de la gloria de Dios. e carecem da glória de Deus. La razón por la que Pablo añade esta frase aquí A razão pela qual Paulo acrescenta essa frase aqui es para hacernos ver que esa justicia que Dios nos ofrece en el Evangelio é para nos fazer ver que essa justiça que Deus nos oferece no Evangelho no es únicamente para cierto grupo de personas, não é unicamente para um grupo de pessoas. no es únicamente para los judíos, Não é só para os judeus, la nación escogida en el Antiguo a Testamento, nação escolhida do Antigo Testamento. no es para la gente buena y decente de este mundo, Não é para as pessoas boas e decentes do no mundo. es para aquellos que están haciendo algún tipo de esfuerzo para ser mejores personas. Não é para aqueles que estão se esforçando para ser pessoas melhores. No, se trata, es para todos los que creen. É para todos os que creem nele. Se trata de una oferta universal, É uma oferta universal, porque la necesidad es universal. porque a necessidade é universal. Todos pecaron Todos pecaram y todos están destituidos de la gloria de e Dios. todos estão destituídos da glória de Deus. ¿Y eso qué significa? Qual é o significado disso? Bueno, eso significa que tú y yo fuimos creados para reflejar la imagen de Dios Isso significa que você e eu fomos criados para refletir a imagem de Deus y para darle gloria a Dios. e para glorificar a Deus. Pero el pecado desfiguró en nosotros esa imagen Mas o pecado desfigurou essa imagem em nós y nos convirtió en ladrones de e gloria. nos transformou em ladrões de glória. ¿Alguna vez has visto tu cara en un espejo cóncavo o convexo?
Alguma vez viste o seu rosto num espelho côncavo ou convexo, O déjame ponértelo más fácil. En una cuchara, numa colher? eres tú, pero no eres tú. É você, mas não é você. Eres tú, pero distorsionado. É você, mas a imagem está distorcida. El pecado distorsionó en nosotros la imagen de Dios. O pecado distorceu em nós a imagem de Deus. Imagínate que tú vas a una relojería Imagine que você vai a uma relojoaria y el vendedor te dice, mira, este reloj es increíble. e o vendedor disse: olha, esse relógio é incrível. Este reloj es a prueba de balas, Ele é a prova de balas, es a prueba de fuego, é a prova de fogo, es a prueba de agua, é a prova d'água. te da las fases de la luna, Ele te diz as fases da lua aún hasta te predice el tiempo. e até dá a previsão do tempo. El único problema es que no da la hora. O único problema é que ele não diz a hora. Tú no vas a querer el reloj, Você não vai querer esse relógio. porque el reloj existe para dar la hora. Porque o relógio existe para informar a hora. Puede hacer un montón de cosas Pode más, fazer um monte de coisas. pero si no da la hora, no sirve. Mas se ele não te diz a hora, ele não presta. El problema nuestro como pecadores O nosso problema como pecadores es que no servimos para lo que fuimos creados. é que não funcionamos para aquilo que nós fomos criados. En vez de buscar que Dios sea reconocido y exaltado a través de lo que hacemos, Em vez de buscar que Deus seja reconhecido e exaltado no que fazemos, nosotros queremos esa gloria para nosotros mismos. nós queremos a glória para nós mesmos. Esa es la acusación de Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 20. Essa é a acusação de Paulo em Romanos capítulo 1, versículo 20. Pablo dice que aunque los hombres conocen a Dios a través de la creación, Paulo diz que mesmo conhecendo a Deus através da criação, no quieren glorificar a Dios ni darle gracias. os homens não querem glorificar a Deus e nem são gratos a Ele. Esa es la razón por la cual existe la teoría o hipótesis de la evolución. Essa é a razão porque existe a teoria da evolução. La gente que cree en la evolución no cree en eso porque es más inteligente que tú y que yo. As pessoas que creem na teoria da evolução não acreditam nisso porque são mais inteligentes que você e eu. No, mis hermanos, eso es una deshonestidad intelectual, dice Pablo. Meu irmão, Paulo diz que isso é uma desonestidade intelectual. Dios manifiesta su ira desde el cielo Deus revela a sua ira do céu porque Él ha dejado evidencias en toda la creación Porque- de su propia existencia, porque ele deixou evidências da sua existência em toda a criação. pero el hombre ha decidido detener con injusticia la verdad. Mas os homens decidiram deter a verdade com sua injustiça. Es una necedad. É uma bobagem. Esa es la gran tragedia de la raza humana. Essa é a grande tragédia da raça humana. Nosotros hemos perdido de vista la razón de ser de nuestra existencia. Nós perdemos a razão de ser da nossa existência. Glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Así que no hay diferencia, dice Pablo, Então não tem diferença, Paulo diz. porque todos nos quedamos cortos de alcanzar la gloria de Dios. Porque nenhum de nós consegue alcançar a glória de Deus. Alguien lo dijo de esta manera. Alguém disse dessa forma. La prostituta, el mentiroso, el asesino están privados de esa gloria. A prostituta, o mentiroso e o assassino estão privados dessa glória, Pero tú también lo estás. mas você também está. Tal vez ellos están en el fondo de una mina Talvez eles estejam no fundo de uma mina y tú en la cima de los e Alpes. você no topo dos Alpes. Pero estás tan lejos como ellos de poder tocar las Mas estrellas. você está tão distante como os da mina de poder tocar as estrelas. ¿Ven el punto, mis hermanos? Percebem o ponto, meus irmãos? Cuando la tabla de comparación es la gloria de Dios, Quando a régua é a glória de Deus, tu currículo no deja de ser o impresionante. teu currículo não é impressionante. Se vuelve más bien en contra tuya. O teu currículo se volta contra você. No hay un solo ser humano en todo el planeta Não há um só ser humano em todo o planeta que no necesite de esa que salvación. não precise dessa salvação. Pero por eso mismo Dios la ha puesto a disposición de todos Mas exatamente por isso Deus a colocou à disposição de todos por medio de la fe. por meio da fé. No se trata de algo que mereces, Não é algo que você merece, es algo que Dios ha decidido dar a todos los que extiendan su mano desnudas para recibir el regalo. é algo que Deus decidiu dar a todos que se apresentam com as mãos vazias para receber o presente. Y eso nos lleva a nuestro cuarto encabezado. E isso nos leva ao nosso quarto ponto.
Y es el hecho de que esa justicia emana únicamente de la buena disposición de Dios. que é o fato de que a justiça emana unicamente da boa disposição, da boa vontade de Deus. Versículo 24. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Sendo justificados gratuitamente pela graça. La palabra justificación A palavra justificação es un término legal que es contrario a la palabra condenación. é um termo jurídico que é contrário à palavra condenação. Ser justificados es lo contrario a ser condenados. Ser justificado é o contrário de ser condenado. De manera que lo que Pablo está diciendo aquí De modo que o que Paulo está dizendo aqui es que Dios nos declara justos en su tribunal gratuitamente por su gracia. é que Deus, no seu tribunal, nos declara justos gratuitamente pela sua graça. Y otra vez, Pablo parece estar siendo redundante. E outra vez, Paulo parece redundante. Si es por gracia, tiene que ser gratuito. Se é por graça, tem que ser gratuito. Pero Pablo enfatiza que es gratuitamente por su Mas gracia. Paulo enfatiza gratuitamente por sua graça. Pablo está tratando de enfatizar que la justificación no depende de ti, Paulo está enfatizando que a justificação não depende de você. depende enteramente de Dios. Depende totalmente de Deus. Esta palabra que se traduce aquí como gratuitamente Essa palavra traduzida aqui como gratuitamente es la misma que aparece en Juan capítulo 15, versículo 25, é a mesma que aparece em João 15, 25, para decir que nuestro Señor Jesucristo fue aborrecido sin causa. para dizer que Jesus Cristo foi perseguido sem causa, sem motivo. Así que Pablo está enfatizando una vez más Então Paulo está enfatizando outra vez que la justificación no tuvo nada que ver con algo meritorio que hayamos podido hacer, que a justificação não tem nada a ver com algum mérito seu, ni siquiera en el hecho de haber creído en Jesús. o mérito não está sequer em ter crido em Jesus. Mis hermanos, no cometamos el error Irmãos, não cometamos o erro de ver nuestra propia fe como algo meritorio. de ver a nossa própria fé como meritória. La fe no es otra cosa que una declaración de impotencia A fé é uma declaração de impotência que descansa enteramente en lo que otro puede hacer que descansa inteiramente no que outra pessoa pode fazer y en su buena disposición para e hacerlo. na sua boa vontade em fazer. Cuando un niño le pide a su madre algo que necesita, Quando uma criança pede para sua mãe algo que ela precisa, su petición no tiene mérito. o pedido não tem mérito. Esa es la manera como el niño participa de la generosidad de su mamá. Essa é a maneira da criança desfrutar da generosidade da sua mãe. Ahora, ¿por qué esto es importante? Agora, por que isso é importante? Porque si llegas a pensar Porque se você chegar a pensar que tu creencia es la causa de tu que a salvación, sua crença é a causa da salvação, dejarás de mirar a Cristo y comenzarás a mirar a tu fe. você vai deixar de olhar para Cristo e vai começar a olhar para a sua fé. Y cuando dejes de mirar a Cristo y comiences a enfocarte en tu E fe, quando você deixar de olhar para Cristo e começar a olhar para a sua fé, algunas veces te vas a sentir orgulloso algumas vezes você vai sentir orgulho y otras veces te vas a sentir inseguro. e outras vezes você vai sentir insegurança. Porque nuestra fe varía en su intensidad. Porque a fé varia em sua intensidade. Mi hermano, es Cristo el que salva por medio de la Meu fe. irmão, é Cristo que salva por meio da fé. Cristo es el Salvador, no tu fe. Cristo é o Salvador, não é a tua fé. Nunca olvides eso. Nunca esqueça disso. Y lo que movió a Dios a darnos ese regalo fue su E gracia. o que move Deus a nos dar esse presente foi a sua graça. Solo su gracia. Só a sua graça. Su buena disposición a darnos en Cristo, Sua boa disposição, boa vontade em nos oferecer em Cristo. no lo que merecemos, Não aquilo que a gente merecia, sino lo contrario de lo que merecemos. mas o contrário do que merecíamos. Eso es gracia. Isso é graça. Mis hermanos, la gracia Meus irmãos, a graça no es algo que Dios da. não é algo que Deus dá. Y en ese sentido, déjenme aclarar una cosa. E nesse sentido, deixa eu esclarecer algo. A veces tengo problemas con una frase que los evangélicos usamos mucho Às vezes eu tenho problema com uma frase que os evangélicos, nós evangélicos, usamos muito. para hablar del devocional, venir a la iglesia, participar de la cena del Señor. Para falar do devocional, vir à igreja, participar da ceia do Senhor. Nosotros
decimos que todos esos son medios de gracia. Nós dizemos que tudo isso são meios de graça. Y hay algo de verdad en eso. E tem verdade nisso. Porque esos son los medios a través de los cuales nosotros participamos de la gracia de Dios. Porque são meios através dos quais nós participamos da graça de Deus. Pero cuidado con la mentalidad católica romana Mas cuidado com a mentalidade romana e católica de que la gracia es algo que sale de Dios hacia ti. de que a graça é algo que sai de Deus até você. Los católicos piensan Os católicos pensam que ellos participan de la gracia de Dios a través de los sacramentos. que eles participam da graça de Deus através dos sacramentos. Los sacramentos son los tubos a través de los cuales fluye eso que llaman la gracia de Os Dios. sacramentos para eles são um tubo através do qual flui isso que eles chamam de graça Pero de la Deus. gracia de Dios no es algo. Mas a graça de Deus não é algo. La gracia de Dios es alguien. A graça de Deus é alguém. La gracia es una característica de Dios. A graça é uma característica do próprio Deus. Es la buena disposición de Dios É a boa disposição de Deus a darnos en Cristo a nos oferecer, nos dar em Cristo lo contrario de lo que tú y yo o merecemos. contrário do que eu e você merecemos. Es por esa gracia que Dios decide amar lo que no es digno de ser É amado. por meio dessa graça que Deus decide amar aquilo que não merece ser amado. Así que nosotros fuimos justificados por la fe en Jesucristo Então nós fomos justificados pela fé em Jesus Cristo gratuitamente por su gracia. gratuitamente por sua graça. Fue sin causa, Foi sem causa, gratis, grátis, sin que tú pusieras absolutamente nada. sem que você tivesse que pagar nada. Pero Pablo no ha resuelto el dilema que planteamos al principio. Mas Paulo ainda não resolveu o problema, o dilema que colocamos no início. ¿Cómo es posible que Dios haga eso? Como é possível que Deus faça isso? ¿Cómo Dios puede justificar a un pecador culpable? Como Deus pode justificar um pecador que é culpado? En República Dominicana ahora mismo Na República Dominicana, nesse momento, estamos con un lío con Odebrecht. estamos numa confusão com Odebrecht. Yo no sé si la palabra confusión es la que va, pero es un lío. Não sei se a palavra confusão é a que vai, mas é ela mesmo. Um lío. Ustedes dicen Odebrecht. Odebrecht. Hay muchos políticos acusados de haber sido sobornados por Odebrecht. Tem muitos políticos sendo acusados de receber suborno da Odebrecht. ¿Qué les parece si mañana aparecen los titulares de los periódicos? O que você vai achar se amanhã nos jornais Los jueces de la Suprema Corte de Justicia decidieron absolver a todos los implicados en el caso de Odebrecht? diz assim, vocês entenderam? ¿Se entiende? Yo sé que aquí no hay corrupción, Eu sei que aqui no Brasil não tem pero en corrupção, nuestro país sí. mas no nosso país tem. ¿Qué pensaríamos de esos jueces? O que nós pensaríamos desses juízes? ¡Wow! ¡Qué buenos son! Olha que juízes bons! Eso es digno de alabanza. É uma coisa louvável. Ellos son tan bondadosos que absolvieron a todos São esos juízes políticos corruptos. tão bonzinhos que absolveram um monte de políticos corruptos. ¡Qué buenos son esos jueces! Que juízes bons! Por supuesto que no pensaríamos Claro así. que não pensaríamos assim. Pero lo que dice la Biblia es que Dios hace eso. Mas o que a Bíblia diz é que Deus faz isso. Dios declara inocente a pecadores culpables. Deus declara inocentes pecadores culpáveis. ¿Cómo es posible que el único juez absolutamente justo del universo haga eso? Como é possível que o único juiz absolutamente justo de todo o universo faça isso? Eso nos lleva a nuestro quinto encabezado. Isso nos leva ao nosso quinto ponto. Esa justicia depende enteramente de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Essa justiça depende inteiramente da obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Dios no tuvo que rebajar o suavizar su justicia para poder perdonar nuestros pecados. Deus não teve que baixar ou suavizar a sua justiça para perdoar os nossos pecados. Lo que él hizo fue castigarlos en la persona de su Hijo. O que ele fez foi castigar os pecados na pessoa do seu filho. Versículo 24. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante la redención que es en Cristo Jesús, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quien Dios puso como propiciación a quem Deus pôs como propiciação por medio de la fe en su sangre por meio da fé no seu sangue para manifestar
su justicia. para manifestar a sua justiça. Hay dos términos teológicos aquí que son absolutamente necesarios Há dois termos teológicos aqui que são absolutamente necessários para poder explicar la naturaleza de la obra de Cristo Sem- a nuestro favor. sem os quais a gente não consegue explicar a natureza da obra de Cristo em nosso favor. Redención Redenção y e propiciación. propiciação. Ya vimos que la palabra justificación es un término legal. Já vimos que a palavra justificação é um termo jurídico. Es un término que se usaba en los tribunales É um termo que era usado nos tribunais para declarar que alguien había sido absuelto del delito del que se le acusaba. para declarar que alguém foi absolvido do crime que estava sendo acusado. Pero ahora Pablo nos explica que esa justificación Mas agora Paulo explica que essa justificação fue llevada a cabo mediante la redención que es en Cristo foi Jesús. realizada por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Así como la palabra justificación tiene que ver con los tribunales, Assim como a palavra justificação tem a ver com os tribunais, la palabra redención tiene que ver con el mercado de a esclavos. palavra redenção está relacionada ao mercado de escravos. Todos nosotros nacemos esclavizados al pecado. Todos nós nascemos escravos do pecado. Dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 8 versículo Jesus 34 Cristo diz em João 8,34 que todo el que hace pecado es esclavo del que pecado. aquele que pratica pecado é escravo do pecado. Pero Cristo nos libertó de esa esclavitud Mas Cristo nos libertou dessa escravidão al pagar nuestra deuda con la justicia de ao Dios. pagar a nossa dívida com a justiça de Deus. Él nos compró y nos libertó al precio de su propia Ele sangre nos comprou e nos libertou com o preço do seu sangue, para que ahora seamos exclusivamente para que agora suyos. sejamos exclusivamente seus. Esa es nuestra identidad si estás en Cristo. Essa é a nossa identidade se você está em Cristo. El pecado sigue siendo tu enemigo, O pecado continua sendo teu inimigo, pero ya no es tu amo. mas ele não é o teu senhor. Esa diferencia es importante. E essa diferença é importante. El pecado sigue siendo O peligroso. pecado continua perigoso. Yo no sé cuántos de ustedes han visto esa famosa escena en la Segunda Guerra Mundial Eu não sei quantos de vocês viram essa cena famosa da Segunda Guerra Mundial, de un grupo de Marines de los Estados Unidos dos marines dos Estados Unidos, colocando la bandera norteamericana en la cima de la isla de Iwo Jima. colocando a bandeira americana no topo da ilha de De Iwo Jima. Iwo Jima. La isla de Iwo Jima no era una isla importante, Essa não é uma ilha importante, pero era una isla estratégica mas era uma ilha estratégica. y los japoneses la tenían E controlada. os japoneses controlavam ela. Así que los Marines llegaron a la isla de Iwo Jima, Então, quando eles chegam à ilha de Iwo Jima, que estaba llena de cuevas, que estava cheia de covas, y cuando de buracos, cuando los japoneses se dieron cuenta que venían, e quando os japoneses percebem que eles vêm, se escondieron en los túneles, se esconderam nos túneis, en las cuevas. nos buracos. Así que aunque los norteamericanos tomaron posesión de la isla, Então, os americanos possuíram a ilha, tenían que tener mucho cuidado, mas eles tinham que ter cuidado, porque en cualquier lugar le salió un japonesito. porque em qualquer lugar podia sair um japonês. Bueno, esto es exactamente lo que pasa con el creyente. Isso é exatamente o que acontece com o crente. Ya nuestro Señor Jesucristo puso su bandera en nuestro O corazón. Senhor Jesus Cristo colocou sua bandeira no nosso coração. Él es nuestro Señor. Ele é o nosso Senhor. Él es nuestro dueño. Ele é o nosso dono. Él es nuestro amo. Ele é o nosso Senhor. Pero Amo. cuidado. Mas tenha cuidado. En cualquier lugar te sale un japonés. Em qualquer lugar sai um japonesinho. No hemos sido librados de la presencia del Não pecado. fomos livres ainda da presença do pecado. Pero Cristo sí nos hizo libres de la esclavitud del pecado. Mas Cristo nos fez livres da escravidão do pecado. Tienes un nuevo amo. Você tem um novo amo. Se llama Jesús. O nome dele é Jesus. Y es para Él que tú debes vivir, no E é para el pecado. Para ele que você tem que viver, não para o pecado. Saber que fuiste redimido no es suficiente. Saber que você foi redimido não é suficiente. Ahora debes vivir como un redimido. Agora você tem que viver como redimido. Escribiendo a los Corintios, Pablo les dice: Escrevendo aos Coríntios, Paulo diz: ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, Vocês não sabem que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, el cual tenéis de Dios, o qual vocês recebem de Deus y que no sois e vuestros, que não pertencem a vocês mesmos, porque habéis sido comprados por precio? porque foram comprados por bom preço? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, Glorifiquem então a Deus no vosso corpo, el cual es de Dios. o qual é de Deus. Yo sé que no sé qué dice la Biblia. O vosso corpo e o vosso espírito, os quais pertencem a El, Deus. el texto literalmente dice en vuestro cuerpo.
O texto literalmente diz no vosso corpo. Pablo va a decir algo similar en la carta a los romanos más adelante. Paulo vai dizer algo semelhante na carta aos Romanos No mais reine adiante. pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Não reine o pecado no vosso corpo mortal. Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Considerem-se mortos para o pecado, porém vivos para Deus. Porque no estáis bajo la ley, Porque vocês não estão debaixo da lei, sino bajo la gracia. mas debaixo da graça. Ya no estamos bajo la ley, Ya- es decir, Já não estamos sob a lei. en la condición en la que estábamos cuando éramos pecadores. Isso quer dizer que não estamos na condição que estávamos quando éramos pecadores. Teníamos que obedecer la ley, pero no podíamos hacerlo. Antes nós tínhamos que obedecer à lei, mas não podíamos fazer. Ahora estamos bajo la gracia. Agora estamos debaixo da graça. Tenemos a nuestra disposición todos los recursos espirituales que necesitamos para obedecer a Dios. Temos em nossa disposição todos os recursos que precisamos para obedecer a Deus. No perfectamente, pero sí sinceramente. Não de maneira perfeita, mas de forma sincera. Dios quiere que sepamos eso, Deus quer que saibamos disso, para que vivamos como redimidos. para que possamos viver como redimidos. El otro término que Pablo usa en este pasaje es propiciación. Outro termo que Paulo usa nessa passagem é propiciação. Y ese término significa aplacar la ira de E Dios. esse termo significa aplacar a ira de Deus. Eso no quiere decir que Dios es un ser rabioso y de mal genio, Isso não quer dizer que Deus tem muita raiva, que tem um gênio ruim. al que tenemos que aplacar o apaciguar de alguna Então manera. a gente tem que aplacar ele ou apaziguá-lo de alguma forma. La ira de Dios es el aborrecimiento justo e infinito que Él experimenta hacia el pecado A ira de Deus é o ódio justo e infinito que ele tem do pecado y que lo mueve a castigar al pecador. e que leva Deus a castigar o pecador. Han escuchado esa frase, ¿verdad? Dios ama al pecador, pero odia al pecado. Você já escutou essa frase? Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. No, no, Dios odia al pecador y al pecado. Não, Deus odeia o pecador e o pecado. El que va a ser enviado al infierno no es el pecado, es el pecador. Quem vai ser enviado ao inferno não é o pecado, é o pecador mesmo. Lo que hace Dios O que Deus faz es tomar a ese objeto de su ira é pegar esse objeto da sua ira y justificarlo e justificá-lo al derramar sobre su hijo ao derramar sobre o seu filho toda la ira que el pecador merece. toda a ira que o pecador merece. Dios el Hijo tomó nuestro lugar en la cruz. Deus Filho toma o nosso lugar na cruz. Por el puro afecto de su voluntad, Pelo puro afeto da sua vontade, Dios decidió amar a los objetos de su ira. Deus decide amar os objetos da sua ira. Déjeme repetir eso otra vez. Deixa eu dizer isso de novo. Por el puro afecto de su voluntad, Pelo puro afeto da sua vontade, Dios tomó la decisión de amar a los objetos de su ira Deus toma a decisão de amar aqueles que eram objeto da y ira remover su ira al precio de la vida de su e hijo. remove a ira sob cujo preço é a vida do seu filho. Mis hermanos, lo que Cristo sufrió en la cruz del Calvario es un misterio para nosotros. Meus irmãos, o sofrimento de Cristo na cruz é um mistério para nós. Solo dentro de la Trinidad se puede entender lo que ese sufrimiento implicó. Somente dentro da Trindade podemos entender a implicação desse sofrimento. Cristo cargó con nuestra culpa. Cristo levou a nossa culpa. El castigo de nuestra paz fue sobre él, O dice Isaías. castigo que nos traz paz estava sobre ele, diz Isaías. Eso es lo que tipificaban los sacrificios del Antiguo É Testamento. isso que tipificavam os sacrifícios do Antigo Testamento. Eran una representación visible del sacrificio del Señor Jesucristo. Eram eles uma representação visível do sacrifício de Jesus Cristo. De ahí lo que dice Pablo al final del versículo 25. Aí vem o que diz Paulo no final do versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar sua justiça por ter Deus na sua tolerância deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Pablo se está refiriendo aquí a todos aquellos que fueron salvados en el Antiguo Testamento. Paulo se refere aqui a todos que foram salvos no Antigo Testamento. Abraham, Davi, Daniel, Moisés. Ninguno de ellos fue perdonado sobre la base de los animales que fueron sacrificados, Nenhum deles foi perdoado tendo como base os animais sacrificados. sino porque Dios sabía que él iba a sacrificar a su hijo por Mas causa de sus porque pecados. Deus sabia que sacrificaria seu filho por causa do pecado deles. Para decirlo de alguna manera, Para dizer de outra forma, los
Los santos del Antiguo Testamento fueron perdonados a crédito, Os santos do Antigo Testamento foram perdoados a crédito, mientras Dios esperaba con paciencia el sacrificio de su Hijo. enquanto Deus esperava com paciência o sacrifício do seu filho. Fue de esa manera como Dios llevó a cabo la más gloriosa y sorprendente exhibición de su justicia. Foi dessa maneira que Deus demonstrou a sua surpreendente justiça. Noten que Pablo insiste en ese punto. Perceba que Paulo insiste nesse ponto. Versículo 21. Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Versículo 25. Versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação para manifestar sua justiça. Versículo 26. Versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, Tendo em vista a manifestação da sua justiça no presente, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. para que Ele mesmo seja o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Así que aquí está la solución del dilema. Então aqui está a solução do dilema. El juez del universo no tuvo que poner a un lado su justicia o diluir las demandas de su justicia para perdonar a pecadores culpables. O juiz do universo não teve que colocar de lado a sua justiça ou diluir as demandas da sua lei para perdoar os pecadores que eram culpados. Todos esos pecados fueron castigados en la cruz, Todos esses pecados foram castigados na cruz, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. a fim de que ele seja o justo e justificador daqueles que creem em Jesus. Mis hermanos, es como si Jesús se hubiera puesto delante del Padre Meus irmãos, é como se Jesus estivesse diante do Pai y le hubiera dicho: Padre, yo quiero que tú me castigues a mí e dissesse: Pai, eu quero que o Senhor castigue a mim, como si yo fuera un criminal, me castigue como se eu fosse um como criminoso, si yo fuera un ladrón, como se eu fosse ladrão, como si yo fuera un mentiroso, como se eu fosse mentiroso, como si yo fuera un adúltero, como se eu fosse um adúltero, como si yo fuera un adicto a la como se eu pornografía. fosse um viciado em pornografia. Castígame a mí. Me castigue. Todos esos pecados fueron cargados sobre Jesús. Todos esses pecados foram descarregados em Jesus. Mis hermanos, ¿ustedes se dan cuenta del costo de nuestra salvación? Meus irmãos, vocês percebem o preço da nossa salvação? Fue gratuita para ti y para mí, pero no para Dios. Foi gratuita para você e para mim, mas não para Deus. Fuimos rescatados de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Fomos resgatados da vã maneira de viver que herdamos dos nossos pais. No con cosas corruptibles como oro o plata, Não com coisas corruptíveis como prata e ouro, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin mas contaminación. com o dice sangue Pedro. precioso de Cristo como um cordeiro sem mancha e sem mácula. Pero debemos asumir la identidad de redimidos. Mas devemos assumir nossa identidade de redimidos. ¿Cómo? Como? Glorificando a Dios en nuestro cuerpo que ahora le pertenece a Dios. Glorificando a Deus no nosso corpo, que agora pertence a Deus. Mi hermano, tú debes mostrar que tienes otro dueño Meu irmão, você deve mostrar que você tem outro dono, por la forma como usas tu cuerpo, na forma que você usa o seu corpo, por la forma como usas tu tiempo, na forma como usa o seu tempo, por la forma como usas tu dinero, na forma como usa o seu dinheiro, por la forma como usas tus posesiones. na forma que usa as suas posses, seus bens. A los evangélicos nos encanta hablar de la salvación del alma, Nós, evangélicos, gostamos de falar da salvação da alma. pero Pablo nos dice que Dios compró nuestros cuerpos Mas Paulo diz que Deus comprou nossos corpos para ser los templos del Espíritu para Santo. fazer deles o templo do Espírito Santo. Eso es lo que significa asumir la identidad de redimidos. Isso é o que significa assumir a identidade de redimidos. Cristo fue hecho propiciación en la cruz del Calvario Cristo foi feito propiciação na cruz do Calvário para justificarnos de nuestros pecados para nos justificar dos nossos pecados y comprarnos e para nos Dios. comprar para Deus. Y yo te pregunto, E eu pergunto a você, ¿tú vives con la conciencia de que no te perteneces? você tem essa consciência de que não pertence a você mesmo? ¿Tú vives con la conciencia de que nada de lo tuyo es tuyo? Você tem consciência de que nada que é teu é realmente teu? Fuiste comprado por precio, Você foi comprado por bom preço, con la sangre preciosa de Cristo. com o sangue precioso de Cristo. Ahora, yo no debo asumir, y ya estoy terminando, Agora, eu já estou terminando, mas eu não devo pensar ou assumir que todos los que están aquí en esta mañana que todos que estão aqui nessa manhã son creyentes. são crentes. Si al haber escuchado lo que es el Evangelio, Se, ao ter escutado o que é o Evangelho,
¿Te das cuenta de que tú no estás en Cristo? você perceber que você não está em Cristo, Yo te ruego que no abandones este lugar sin arreglar tus cuentas con Dios. eu gostaria que você não abandonasse esse lugar sem acertar as contas com Si la Deus. salvación es un regalo de Dios, Se a salvação é um presente de Deus, aparte de cualquier obra humana, sem nenhuma obra humana, entonces tú puedes ser salvo en este mismo momento. então você pode ser salvo nesse exato momento. Tú no tienes que tratar de mejorar tu currículo Você não tem que melhorar o seu currículo para ver si Dios te acepta finalmente en su para presencia. ver se de repente Deus te recebe na presença dele. No, ven a Cristo ahora, Não, venha a Cristo agora, en este mismo instante, nesse mesmo momento, y pídele que tenga misericordia de e ti. peça a Ele que tenha misericórdia de você. Pídele que perdone tus pecados. Peça a Ele que perdoe os seus pecados. Pídele que transforme tu corazón. Peça a Ele que transforme o seu coração. La razón por la que Él tuvo que venir a A salvarnos razão porque Ele teve que vir nos salvar es porque nadie puede salvarse a sí é mismo. porque ninguém pode salvar a si mesmo. Solo Cristo salva. Só Cristo salva. Y Él lo hace solo por medio E de la Ele fe. faz isso somente por meio da fé. Cuando depositamos toda nuestra confianza únicamente en Él y en nadie más. Depositamos toda a nossa confiança nele e em ninguém mais. No como aquel que vino a darnos un buen ejemplo de vida, Mas não como se ele tivesse vindo dar somente um bom exemplo de vida, sino como aquel que vino a dar su vida mas vendo a Cristo como aquele que veio dar sua vida por nuestra vida. pela nossa vida. Ven a Cristo Venha, Cristo, y ven ahora. e venha agora. Vamos a orar. Vamos orar. Padre, nosotros queremos darte gracias una vez más Pai, nós queremos te agradecer novamente por habernos dado de nuevo la oportunidad de predicar este por nos evangelio. dar novamente a oportunidade de pregar esse evangelho. Ayúdanos, Señor, Nos ajude, Senhor, a asumir la identidad de redimidos. a assumir a identidade de redimidos. Danos tu gracia. Nos dê tua graça. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdoa os nossos pecados. Senhor. Perdónanos por no vivir a la altura de lo que somos en Cristo. Perdoe por não viver à altura do que somos em Cristo. Y ayúdanos por el poder de tu Santo E nos Espíritu en ajude nosotros. pelo poder do teu Santo Espírito para que nós, Porque te lo pedimos en Cristo y para su gloria. porque te pedimos em Cristo para a sua glória. Amén. Amém.